Quando você observa os exemplos de fé, falamos de Enoque. Por que que ele foi transladado? Porque Deus tinha um propósito. Ele não era justo simplesmente pela sua própria escolha. Não. Nós não somos justificados pela nossa escolha nem pelos nossos atos. Nós somos hoje justificados pelo sangue de Cristo. Só que naquela época Cristo ainda não tinha vindo. Então, o que Deus olhava era a conduta do homem. Se ele era um homem reto ou não. E a palavra diz que Enoque, ele era justo. E esse justo faz ele ser escolhido por Deus. Esse ser completo em Deus, andar com Deus, é você seguir os princípios estabelecidos por Ele. Felipe, mas naquela época não tinha princípios? Tinha. Se você ler Gênesis capítulo 9, você vai ver que Deus, no diálogo com Noé, fala que a partir do momento que ele sai da arca, agora ele pode comer até os animais, ele pode se alimentar dos animais, porque antes não podia. Ou seja, isso era um princípio. O sacrifício, ele era feito dos animais. Então, partindo de uma primícia, sim, eles tinham princípios. Deus, ele escolhe Noé, porque Noé ele era um homem justo. E a palavra diz em Hebreus 11 que ele se torna o herdeiro da justiça. E uma vez eu fiz uma pergunta para a minha liderança, foi até a pastora Dilsa, e eu falei assim, poxa, por que Abraão é conhecido como o pai da fé, se o primeiro cara que agiu na fé foi Noé? Ela, Felipe, tem coisas que eu não sei também. Mas aí você para analisar. Talvez ali o nível não estava mais se tratando de fé, porque o que é fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. E aí você sabe, digamos, que se você descer a rua aqui, lá na frente tem uma padaria. Você não precisa ter fé, porque você sabe que vai chegar numa padaria, certo? Então a confiança que Noé tinha em Deus já não era mais baseado na fé, sabe por quê? Porque o relacionamento era próximo. Era na obediência. O relacionamento dele era tão próximo, a consciência dele estava tão fixada em Deus, que ele agora não estava mais preocupado com fé. Fé, naquele momento, já era para os fracos. Ali ele estava agindo por justiça. Porque a humanidade estava escolhendo se corromper. Mas tinha ele ali de pé, com a sua consciência diante dos princípios de Deus. E isso faz dele um herdeiro de justiça. E aí a gente para falar de justiça nessa manhã no culto de alinhamento. E aí eu falei, caraca, vamos falar então de justiça. Aí o nosso querido diácono Elivelto leu aqui, né? Jeremias 23. E olha que incrível. Deus faz uma promessa por meio do profeta que ele traria um renovo no futuro justo. Não era simplesmente um renovo. Porque o que é um renovo? Um renovo é quando você está cansado ou então deprimido e você precisa de algo novo para transformar aquela sua situação. É um renovo. O casamento, o ministério, sua área profissional está meio abalada e você precisa mudar aquela circunstância. Você precisa de um renovo. Você pode conseguir um renovo com suas próprias forças. Mas um renovo justo, só quem consegue liberar isto é Deus. E aí, quando ele vem com esta profecia pelos lábios de um menino que no momento que foi chamado disse que não sabia falar, e Deus fala, cara, só abre tua boca que eu falo com você. Então nós sabemos que Deus declarando diz, no verso 5, dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi, ou seja, ele não se esqueceu da promessa que fez para Davi, um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salvo
Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. No momento que o Erivelto fez a leitura, meu corpo chegou a arrepiar. Sabe por quê? Porque justamente esse texto profético é o que fez os hebreus não acreditarem em Jesus. Porque eles acreditavam que na vinda do Messias tudo estaria tranquilo. E eles estavam sob o jugo romano. Só que esse período não é a primeira vinda. Esse período é a segunda. Esse período é o momento que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Então, irmãos, vamos entender. Quando a gente vai ler um capítulo e a gente foca só num trecho, e eu sempre falo isso, é muito fácil você querer moldar as palavras. Mas esse capítulo 23 de Jeremias, ele fala de justiça porque ele também fala das pessoas que não são justas. Primeira classe de pessoas injustas, os pastores. A segunda classe, se você continuar, não, é aqui mesmo, os profetas. E depois vai falando de líderes, depois vai falando de governantes, mas começa pelos pastores. E o que nós estamos vivendo hoje é uma geração, cara, com muitos falsos pastores. Uma geração de profetas mentirosos. Eu mesmo, Elivelto lembra, recebi várias profecias que meu filho ficaria vivo. Ele faleceu. E aí a gente para pensar, está ou não está se cumprindo a palavra de Deus? É só você abrir os seus olhos. Quem está nos assistindo ou vai nos assistir depois, abrir os olhos e parar de ficar acreditando em tudo que é falado. E abrir a palavra de Deus e pedir entendimento. Porque o período do renovo de justiça, ele está prestes a acontecer. Esse período, ele está muito perto de acontecer, mas vai partir de uma primícia. Quando a gente fala do Senhor, que será chamado de justo, nós temos que entender que antes foi falado dos pastores que dispersam o rebanho. Antes do renovo, foi falado dos pastores. Depois que fala do renovo, ele fala de profetas mentirosos. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o próprio Jesus diz no Evangelho que ele alertou, cuidado. Porque quando estiver próximo da minha volta, você ouvirá falando que eu voltei ali, ou ali, ou ali. Cara, não sou eu. Não sou eu. Então a gente tem que ficar muito alerta, porque Deus ele está contando com os remanescentes. Deus ele está contando com as pessoas que quando tudo estiver ruindo, quando os pastores estiverem se deturbando por si mesmos, quando os profetas forem mentirosos, não é os títulos que vão valer, mas sim os remanescentes escolhidos. São eles que vão permanecer de pé. Os títulos não vão salvar ninguém. Nós temos que começar a entrar em camadas mais profundas da palavra de Deus. E ele continua. Ele vai falando de profetas mentirosos, depois ele entra em falsos profetas. Ele fala dos cestos de figos, ele faz comparativos. Mas muitas das vezes vai acontecer o que acontece em Jeremias 18. As pessoas elas escolhem ficar trilhando o caminho do seu coração mau. Irmãos, tem coisas que vai fugir do nosso controle. A gente pode orar, a gente pode jejuar, a gente pode planejar qualquer coisa para fazer o bem para as pessoas. Mas uma coisa a gente nunca vai conseguir colocar na equação: o fator humano. O fator humano, ele é impensável, ele é incalculável.
As pessoas sabem qual é o caminho correto que se deve seguir. E eu não estou nem falando simplesmente de ser um cristão. E às vezes você pode ser uma boa pessoa sem ser cristão. Ser cristão é algo a mais do que ser bom. Mas as pessoas escolhem ser mal. As pessoas escolhem se odiar. As pessoas escolhem mentir. Às vezes não tem nem o porquê, mas elas escolhem mentir. Simplesmente, se eu não me engano, é um salmo de Davi que fala que ele, observando do palácio, ele vê os homens tramando uns contra os outros. E na medida que eles tramam, eles mesmos caem nas próprias armadilhas. Ou seja, hoje a humanidade está num ciclo vicioso de ódio, num ciclo vicioso de engano. Não, eu quero ficar rico e é só isso que importa. Eu quero ter o melhor status e é isso que importa. Eu quero ter a melhor posição e é isso que importa. E sai pisando um no outro. Sai pisando um no outro. Não é assim no reino de Deus. Jesus disse que no reino de Deus, aquele que quer ser o maior tem que se fazer o menor. Aquele que quer ser servido, que primeiro sirva. É totalmente ao contrário à pedagogia de Deus. Então vamos abrir no Evangelho de Marcos, no capítulo 12. Vamos entrar no momento da palavra. Amém, irmãos? Amém. Todos alinhados? Todos prontos? Mas dá tempo de você sair, que agora a gente vai começar. Se quer fugir do barco, se quer correr, se quer pular fora, essa é a hora. Evangelho de Marcos, no capítulo 11, a partir do verso 20. Depois vamos ir para o capítulo 12, irmãos. Não seja eu, mas seja o Espírito Santo. Marcos 20. Não, 11, 20. Amém? Amém. Diz a palavra de Deus. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. No capítulo 12, louvado seja o nome do Senhor, verso 35. Ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas.
e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Amém, irmão? Pode fechar a palavra, pode se assentar. Rapaz, eu vou falar uma coisa. Tem coisa que dói mais do que um soco. Tem coisa que dói mais do que você apanhar fisicamente. E aí a gente vai entrar numa premissa que a gente está falando sobre justiça e fé. E aí nós vamos buscar um alinhamento nessas palavras. A palavra diz que Jesus, chegando em certo lugar, ele olha para uma figueira e ele não vê frutos. Ele a amaldiçoa imediatamente e sai. Uma vez eu lendo um livro, ele não era um livro cristão, mas o autor, ele mencionava essa passagem. E ele fazia uma convocação, ele falou assim, poxa, não era melhor Jesus ter profetizado que crescesse frutos? Aí eu vou falar agora uma fala de Paulo. Verdadeiramente, um homem que não é espiritual, ele nunca vai discernir bem essas coisas. Porque, para pensar, você planta a semente, você rega, você a protege contra as aves para não ser despedaçada enquanto não se forma, e você ainda tem que gerar um fruto. Vou falar em outras palavras. Jesus te tira do mundo, ele te renova, ele te dá força, ele te dá saúde, e você ainda quer que ele gere um fruto na sua vida? Quantas pessoas vivem um falso evangelho hoje? Porque verdadeiramente elas não estão gerando frutos. Jesus permite que elas entrem na casa, sejam limpas, sejam transformadas, elas são abençoadas, mas como disse no capítulo 18 de Jeremias, continuam escolhendo o coração mau, continuam escolhendo o mau caminho. A palavra diz que Deus fez uma promessa, que Ele traria alguém para reinar segundo o princípio de Davi. Um princípio de sinceridade. E que nessa época de renovo Ele traria segurança para Judá e para Israel. E aí as pessoas pegam Jesus quando Ele vem à terra. E o que acontece? Crucificam. Simplesmente porque elas queriam a segurança. Elas queriam o renovo. Elas queriam a justiça. Mas sabe o que elas não queriam? Ter trabalho. Porque, como foi lido aqui, aquele povo, os fariseus, os sacerdotes, o que eles queriam? Eles queriam status. Eles queriam poder. Eles queriam ficar consumindo das viúvas. Eles queriam ser saudados. E aí você para analisar o que está acontecendo nos dias de hoje. A gente vê pastores comprando Ferrari, relógios de marca, mansões. Em vez de construir um local para reunião, faz um verdadeiro palácio e gasta milhões. Pelo amor de Deus, não é a mesma coisa do que aconteceu nessa época. Não precisa disso para adorar Jesus. Nós entendemos que é necessário um local com cobertura, sim, mas faça o mais simples possível e use o dinheiro para outra coisa. E aí você vê como que Deus está olhando para a humanidade nos dias de hoje. Como que Deus observa, porque eu vou repetir o que foi lido no livro de Jeremias, capítulo 23. Antes de Deus falar de justiça, antes dele falar de renovo, ele fala dos falsos pastores. E depois ele fala dos profetas mentirosos. E o que nós estamos vivendo hoje são pastores dispersando as ovelhas. E entenda bem, você pode ver até uma igreja cheia de pessoas,
mas elas podem estar dispersas. Porque será que o que está fazendo ela ir àquele local é Jesus ou é a busca por bens materiais? Uma barganha. O que será que a pessoa está indo naquele templo enorme? Ah, não, é porque tem uma bandinha ali que toca bem. Não, ali tem ar-condicionado e o banco é confortável. Não, ali o pastor revela até o CPF. Mas e Jesus fica onde no cálculo? Nós temos que entender que a maior revelação que nós vamos ter é a palavra de Deus. A maior revelação que um cristão pode ter é Jesus se manifestando por meio da Santa Escritura. Nós não precisamos de um homem ou de uma mulher falar por nós, sabe por quê? Porque o véu foi rasgado. A partir do momento que você fica indo em busca de alguém ser usado, você está pegando o sacrifício de Jesus e jogando no lixo. Sabe por quê? Porque ele rasgou o véu justamente para que fosse construído um relacionamento com Deus. Poxa, Felipe, mas e os pastores? Somos meros auxiliares. Não temos méritos nenhum. Méritos auxiliares. Jesus pode me tirar daqui hoje e levantar outra pessoa e botar. O plano de Deus não vai parar. E aí, a gente fica se apegando a tantas coisas passageiras e a gente se esquece de Jesus. Cara, ele abriu mão da forma dele de Deus. Ficou 9 meses num ventre. Teve que ser perseguido quando criança. Tentou uma viagem para o Egito. Voltou. Cresceu trabalhando na carpintaria com seu pai José. Sofreu as mesmas coisas que nós. Ah, Felipe, será que ele se apaixonou? Com certeza deve ter acontecido. Alguns apócrifos, o apócrifo de Tomé diz que para que não ficasse muita gente na casa, a Maria pegava as roupas dele e colocava em volta da casa para que as pessoas que queriam ser curadas ir lá tocar. Porque imagine uma criança crescer com toda essa atenção. Hoje nós vemos em alguns documentários, essas crianças que estão estourando na mídia não têm vida. Os psicólogos até alertam que a estrutura dela vai crescer abalada, não adianta. E aí imagine naquela época Jesus crescendo em meio a um conflito político, com uma grande promessa espiritual sobre os teus ombros. Não, Felipe, mas ele era Jesus. Sim, mas se a Bíblia diz que ele se fez homem, ele sofreu as mesmas emoções que os homens. A gente não pode ser hipócrita e achar que, nossa, ele foi um super-herói. Não, ele sofreu as mesmas coisas. Ele teve medo. Ele suou sangue no Getsemane porque ele estava com medo. Ele chorou porque ele teve medo. Ele perguntou se era possível passar o cálice porque ele teve medo. Senão, você não ia perguntar. Nós temos que entender que o que nós estamos vivendo hoje é o que o próprio Cristo falou. O povo está me honrando com os lábios, mas o coração está muito distante de Deus. O coração está muito, muito distante de Deus, mesmo as pessoas estando dentro da igreja. Nós temos que entender que hoje as pessoas estão muito mais preocupadas em agradar os familiares, o marido, a esposa, os filhos, o patrão, do que agradar a Cristo. E Jesus alertou. Se a pessoa está mais preocupada do que com essas coisas do que comigo, não é digno de mim. Ele fala que primeiro você tem que se negar, depois você toma a cruz e segue ele. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Não adianta a gente querer seguir Jesus, mas a gente não quer se negar, não quer negar as próprias vontades. Quantas pessoas hoje poderiam estar servindo a Cristo? Quantas pessoas poderiam estar com o coração alinhado com Jesus, mas escolhem o mau caminho?
Davi talvez tenha achado que não veria a promessa se cumprir. Nós estávamos até falando disso aqui, né? As pessoas que morreram e não viram as promessas se cumprir. Verdade. E aí talvez Davi, não sei, vou conjecturar, me baseando pela parábola do rico e de Lázaro. Talvez Davi, nos seios de Abraão, estava observando, falou assim, depois de Salomão, o reino se dividiu e acabou. Foi só uma questão de sobrevivência, veio a Babilônia, ninguém vai mais se assentar. Mas aí de repente começa um borbulho no céu, um falatório. O que aconteceu? Ih, rapaz, aquele que está à destra de Deus disse que vai descer. Pegou? Aquele que está à destra de Deus disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Aquele que está à destra de Deus. Entenda. Seguindo o livro de Apocalipse, passa os 24 anciãos, os seres viventes e vem o trono. E o próprio Cristo fala que só se assenta à direita do Pai quem Ele escolhe. E Ele estava à destra. E aí Ele pega e fala, não, eu vou descer. A promessa que foi feita a Davi não vai morrer. A promessa feita a Davi não vai morrer. A promessa feita ao escolhido não vai morrer. A promessa estabelecida pelo meu Pai, que chegaria o tempo de o reino de justiça, não vai morrer. Entenda que não foi por Ele. Ele fez isso por nós e pelo Pai. Ele tanto amou o Pai que desceu. Entenda, Ele não fez por Ele. E aí hoje as pessoas querem ir à presença dele por si próprias. Por buscas materiais. Espírito Santo de Deus. Sônia Naravassades. Espírito Santo. Obrigado, Jesus. E aí ele muda toda a estrutura. Sabe por que ele muda a estrutura? Porque quando ele chega aqui nesse ambiente, olha o que ele descreve. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Ele está olhando para aquela classe de pastores e para a nossa de hoje e está falando, não tem nada a ver com o que o meu pai estabeleceu. Não tem nada a ver, nem com a lei de Moisés aquilo ali tinha a ver. E ele desceu para mudar tudo isso. É por isso que enquanto eles estão preocupados com roupa, ele fala, o Filho do Homem não tem nem aonde colocar sua cabeça. É por isso que enquanto eles estão preocupados com o lugar de honra, ele fala que quando você chega num lugar, que você procure o assento mais distante, para que você não seja envergonhado e sente num lugar de honra que pertence a outra pessoa. Ele fala que se você quer ser o primeiro, que você seja o último. Ele fala que se você quer ser servido, que você sirva primeiro. Enquanto eles estão preocupados em devorar a casa das viúvas, ele está preocupado se a viúva ainda tem forças para ofertar. E aí, enquanto eles estão fazendo longas orações para disfarçar, ele vem e ensina uma oração bem pequena. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha o teu reino
e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Certa vez, quando eu estava indo trabalhar, eu chegando lá na principal, eu vi o ônibus passando. Eu tinha me convertido há pouco tempo, estava procurando entender por que Jesus morreu na cruz. E aí eu falei, caraca, eu vou perder o ônibus, eu vou chegar atrasado. E eu corri, o ônibus estava parado, eu entrei. E o motorista falou, fica tranquilo, eu estava aqui esperando. Aí eu olhei para a cara dele e ele falou assim, Deus mandou eu te entregar isso aqui. Aí pegou um panfleto de evangelismo. E aí ele falou assim, lê. E aí eu entrei, sentei, eu sempre sentava atrás do motorista para poder ler a Bíblia. Quando eu peguei, né, pensei que eram aqueles textinhos longos, estava escrito, foi por você. Eu automaticamente comecei a chorar. Eu caí em lágrimas dentro do ônibus. Porque muitas das vezes a gente está esperando respostas que são elaborantes. Muitas das vezes nós estamos esperando uma resposta que vai vir no meio de um profeta, batendo o pé, rodando. Não é assim que ele age. Não é assim. Ele vai te dar uma resposta simples. Foi por você. A resposta dele sempre vai ser isso para você. Foi por você, por meu Pai. E aí hoje as pessoas estão voltando a ficar como esses homens, os mestres da lei. Elas estão mais preocupadas em andar bem vestidas. Elas estão mais preocupadas em fazer saudações com lugares importantes, lugares de honra. Estão mais preocupados em devorar todo o dinheiro da pessoa do que simplesmente servir. Irmãos, eu vou ser muito sincero para vocês. Que isso não aconteça aqui com a gente. Se eu, Felipe, ver isso acontecendo na nossa igreja, eu fecho. E se eu, por algum acaso, no futuro, vir a fazer alguma coisa dessas, vocês me tirem daqui, me batem, se for necessário. Porque a gente não pode fugir do propósito. A gente não pode, de maneira nenhuma, se dobrar às tentações que o mundo trará. Nossa, Felipe, tem que crescer. Nossa, tem que alargar as fronteiras. Não. Eu tenho que buscar o reino dos céus. As outras coisas são acrescentadas. Nós temos vários planos, nós temos vários projetos, mas o principal é esse. A palavra. A palavra, ela sempre será o principal. Chega de agirmos como as crianças. Tem muitas crianças que servem a Deus. E tem muitos homens que não conseguem servir a Deus. Como isso é possível? E aí você vai entender que ser um homem, uma pessoa de atitude, uma pessoa madura, não tem nada a ver com idade. Porque o menino levou 5 pães e 2 peixinhos. Era tudo que ele tinha. E os discípulos, quando perguntou o que tinha para oferecer, falaram que tinha alguns pães. E aí, no caminho para outra cidade, Jesus descobre que eles tinham mais um pão escondido. A criança estava disposta a entregar tudo
enquanto os homens estavam dispostos a entregar 90%. Nós temos que dar o nosso tudo para Cristo, porque Ele deu tudo por nós naquela cruz. Nós temos que dar tudo por Deus, porque Ele sempre dá tudo. Como um pai entrega tudo para um filho, nosso Pai Celestial, Ele entrega tudo para nós. E aí, é uma escolha, irmãos. Simplesmente é uma questão de escolher. Você entregar a sua consciência por completo ou não. As pessoas, elas entram e saem. As pessoas vão e vêm. As pessoas nos buscam, pedem oração. Não adianta. Não adianta enquanto não escolher qual lado quer estar. Enquanto não escolher se quer servir ou não, não vai adiantar. Não adianta vir um dia e pecar 10. Não adianta vir e continuar pensando nos problemas lá fora. Não é assim que funciona. Nós temos que entender que o que Deus preparou para nós é um reino em Cristo, com justiça, com segurança. Não é um reino qualquer onde você vai ter que se sujeitar à vontade de homens para ter o seu sustento. Onde você é humilhado, pisado. Onde as pessoas se odeiam, se matam por pouca coisa. Não é assim que vai funcionar. Diz a palavra que quando a gente estiver nesse reino, os animais vão pastar com os leões, as vacas, os bois. E não vai ter guerra, não vai ter matança, não vai ter nada. E aí você às vezes fica com a sua mente humana, nós ficamos com a nossa mente humana presa nesse plano passageiro e a gente não consegue viver o que está para acontecer. Eu vou repetir. Nós temos que passar a viver o que está para acontecer. Nós temos que passar a viver o que Deus está prometendo. Nós estávamos falando de promessa aqui. E falamos que algumas pessoas, pastor, morreram sem ver a promessa se cumprir, não. Olha o que o Espírito Santo está trazendo aqui. Não, eles não morreram sem ver a promessa se cumprir. Sabe o que aconteceu? Eles viveram por meio da promessa até morrer. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que passar a viver por meio da promessa e não esperando a promessa. Eu não sei o que Deus prometeu. Eu não sei. Mas você já tem que viver ela. Você tem que começar a viver ela. Eu lembro que uma vez um amigo falou assim para mim: Ei, Felipe, agora que você é diácono, você pretende virar pastor? Eu falei: cara, não sei. Você já vê da vontade de Deus. Ele falou: cara, então começa a agir hoje como um pastor. Aí eu falei: mas por quê? Porque você não pode esperar ficar com sede para cavar um poço. Eu falei: caraca, faz todo sentido. E a gente não estava falando num sentido de cargo, de função, nem nada disso. Ele estava falando de princípios, de servir. Porque você vê verdadeiramente que Deus ele sempre se relaciona com algumas pessoas como pastores. Porque são pessoas que se preocupam com outros. Ele não está falando de cargo, ele não está falando de função. Você tem que passar a se preocupar mais com os outros. Eu falei: mas como que eu faço isso? E olha que incrível, o nome dele era Marcos. A gente estava no Evangelho de Marcos e o nome dele é Marcos. Depois eu vou mandar essa gravação para ele. Ele vai se lembrar. Você agora tem que passar a se preocupar mais com as outras pessoas. Aí eu falei: não, mas a minha liderança disse que eu estou lá agora só para limpar, servir, mexer no som e tal. Ele: não. Ele pega o exemplo de Estevão. Estevão foi ordenado diácono para servir mesa, mas morreu apedrejando, fazendo a maior pregação do Novo Testamento. Ele conseguiu pregar tudo o que Israel conhecia e conheceu naquele tempo, em uma única pregação, e foi morto. Foi o primeiro mártir. E aí a gente olha para esses exemplos e sabe o que acontece, irmãos? Posso falar sinceramente o que acontece? O nosso cérebro ele bloqueia esses exemplos com medo da gente tentar fazer.
Porque a nossa natureza é se autopreservar. E você não quer se expor. Nós não queremos nos expor. Não. Fazer com o Estevão nada. Estevão se expôs demais, morreu. E se eu me expor demais, alguém pode ver. E depois eu posso acabar fazendo algo de errado. Irmãos, o próprio Cristo falou, é impossível que na caminhada de vocês não tropecem. Ele disse, não foi os apóstolos, Cristo falou. E se é impossível que a gente caminhe sem tropeçar, nós não podemos ter medo de tropeçar. Nós temos que ter medo de tropeçar, cair e ficar caído. É esse que tem que ser o seu medo. Mas de tropeçar? Claro que não. Quantos tropeços vocês já tiveram e eu já tive na vida? Quantas vezes nós já caímos tentando, sei lá, abrir uma empresa, iniciar um relacionamento, conseguir um trabalho? Quantas vezes nós já caímos e ficamos caídos? Não. O que nós fazemos? Nos levantamos, sacudimos a poeira e seguimos em frente. E por que no reino de Deus seria diferente? Não pode ser. Caiu espiritualmente? Levanta. Continua caminhando. Uma hora você vai conseguir. Mas é cansativo. As pessoas são ruins, as pessoas não colaboram. Me dizem qual parte do Evangelho Jesus disse que as pessoas iriam colaborar com você. Ele não disse isso. O que ele disse é, ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Ele não disse que as pessoas seriam facilmente persuadidas a escolher uma vida plena em Cristo. Ele não disse isso. Ele disse que elas teriam que se negar para poder entrar na brincadeira. Vai chegar o tempo, irmão, que o sol vai escurecer. Vai chegar o tempo em que a lua não dará mais a sua luz. As estrelas cairão do céu. E aí? Sabe o que vai acontecer? Eu até passei, peço perdão. Voltando ao texto primário da mensagem. Sabe o que vai acontecer naquele momento? Muitas figueiras secas serão expostas. E aí você vai ver aquele cara que estava pastoreando 1000 vidas. Figueira seca. Aquele cara que se dizia mais santo que os outros. Figueira seca. Aquele outro que queria ministrar os melhores sermões. Figueira seca. Aquele que falava em línguas e rodava. Figueira seca. Aquele que se dizia o pastor dos pastores. Figueira seca. O profeta. Figueira seca. Sabe por quê? Porque não entendeu o princípio. Não entendeu. O princípio nunca foi posição, nunca foi status, nunca foi lugar de honra. O princípio sempre foi fazer a vontade do Pai. Amém? Amém. Convido vocês, por meio do Espírito Santo, a se colocar de pé para orarmos. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque é o Senhor que guia as reuniões, Pai. É o Senhor que ministra através de nós. Como eu disse, alguém precisa ser um bisturi e alguém precisa ser a agulha de sutura. Pai, existe um processo para a vinda do teu Filho. E somente o Senhor sabe o dia e a hora exatamente. Alguns sinais nos foram revelados para que a gente pudesse se preparar. E nós sabemos que hoje é um tempo que faz parte desse período. E Pai, por isso, como teu servo, eu quero orar por vidas aqui. Vidas que estão nos acompanhando, Pai. Vidas que serão alcançadas através dessa ministração.
Pai, que o Teu poder, o Teu amor venha trazer uma nova consciência sobre esta pessoa. Pai, que o Teu poder venha trazer uma consciência de servo, uma consciência de adorador. Pai, porque o Senhor não está preocupado com roupas, o Senhor não está preocupado com posição, o Senhor não está preocupado com valores, o Senhor está preocupado com aquele que te ama, com aquele que está disposto a andar segundo a confiança em Cristo, segundo a fé. Meu Pai, aleluia. Pai, quantas pessoas têm vivido um falso evangelho nesses dias? Quantas pessoas têm se entregado a falsas doutrinas? Pai, nós oramos para que essas vidas sejam libertas. Pai, nós oramos para aqueles que ainda não te servem, te alcancem, Senhor. Aqueles que estão tentando, mas não têm força, que eles sejam fortalecidos. Aqueles que iniciaram, mas caíram e permaneceram caídos. Pai, que o Teu Espírito Santo possa levantá-los. Traz um renovo sobre a nossa vida nessa manhã, Pai. Eu oro, Senhor, a Ti. No nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo.